Damos as boas-vindas a você que escolheu nos acompanhar neste estudo. Seguimos com a nossa série sobre o Evangelho de Marcos. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos podermos ler algumas das passagens que usaremos nesse estudo. E hoje nós leremos o capítulo 5, do verso 1 a 20. Daqui a pouco nós vamos ler juntos este texto da Bíblia Sagrada. Antes de lermos esse texto, eu convido você para, junto comigo, orarmos ao Senhor. Deus e Pai, Deus eterno, nós te agradecemos pela oportunidade deste estudo bíblico. Queremos te pedir que tu nos orientes no entendimento da tua palavra e que tu nos orientes também na aplicação da tua palavra em nossa vida. Nós te agradecemos pela presença, pela participação de cada pessoa que nos acompanha nesse estudo. E tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Este nosso estudo do capítulo 5, verso 1 a 20, é um episódio muito interessante, muito curioso, que acontece na vida de Jesus, no ministério de Jesus. Eu convido então você para abrir a sua Bíblia, para juntos nós lermos a partir do verso 1, capítulo 5, verso 1 a 20. O texto sagrado nos diz o seguinte: Jesus e os seus discípulos chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você." Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Vale nós observarmos que os cristãos sempre aceitaram o fato da existência de demônios. Isso era muito comum nos tempos do Novo Testamento. Atualmente, a maioria tende a ignorar esse assunto. Na atualidade, nós vamos observar que há diversos casos relatados no cotidiano, através das notícias, de um modo geral, fatos esses que sugerem
que a pessoa, aquele personagem daquele relato, que essa pessoa está influenciada ou mesmo possuída por demônios. Há dois extremos que devem ser evitados. Um é que Satanás não existe, e o outro lado, no outro extremo, tudo que é ruim é coisa dele. Vale nós observarmos que esse segundo extremo ele tem a ver com um interesse excessivo que a pessoa tem no assunto. Nesse segundo caso, a pessoa acaba ficando tão focada, tão concentrada naqueles temas referentes a Satanás, que começa a achar que tudo de ruim que acontece é obra direta do Satanás. Então, isso é um extremo que deve ser evitado. Qualquer que seja o extremo, ou não achar, ou achar que Satanás não existe, ou achar que tudo é obra das mãos dele, é algo que é comemorado pelos demônios, porque eles ficam muito contentes quando eles são objeto de alguma atenção. Vale notar que a tática mais perigosa de Satanás é convencer a pessoa que ele não existe. Se isso ocorrer, a pessoa fica totalmente vulnerável às artimanhas e às articulações dele. O confronto entre céu e o inferno é visto de forma clara em certos relatos de Marcos. Por exemplo, esse episódio que nós acabamos de ler, que estudaremos hoje, do encontro do Gesareno endemoniado com Jesus, vai exatamente ilustrar bem o que nós estamos relatando. Antes de nós chegarmos nesse ponto de Marcos 5, onde nós estamos desenvolvendo o nosso estudo, temos dois destaques ocorridos em Marcos 3 e Marcos 4. São pequenos destaques que serão utilizados como pontos de ligação, como continuidade que nós iremos desenvolver ao longo do estudo. Em Marcos 3, no verso 22, nós vimos que os milagres de Jesus foram atribuídos por seus oponentes, pelos escribas, foram ditos pelos escribas que aquele poder de Jesus era devido a Satanás, que o que Jesus estava fazendo como milagre, nós estudamos isso anteriormente, aquele milagre, aquela cura do paralítico que Jesus fez, esses escribas que estavam presentes disseram, não, isso é obra de Beelzebu, é obra de Satanás. Lá em Marcos 4, no verso 35, ao final de um dia de atendimento àquela multidão, ou às multidões que acompanhavam Jesus, ele e seus discípulos pegam um barco e atravessam o mar da Galileia. O nosso relato do capítulo 5 começa exatamente quando eles chegam de barco à terra do outro lado da Galileia, essa terra que se chamava Gerasa. Então, Jesus e seus discípulos atravessam o mar nesse barco até esse lugar chamado Gerasa. Em algumas traduções bíblicas, o termo utilizado é Gadara. Então, quem nasce ou quem mora em Gadara é gadareno. Quem nasce ou mora em Gerasa é gerazeno. Então, há essa diferença dessa nomenclatura. Há alguns que comentam que pode ser devido a uma diferença de ortografia ou de escrita entre o hebraico e o aramaico. Outros comentam que Gedara ou Gadara se referia talvez a toda a região e Gerasa se referia a um ponto específico dentro daquela região ou vice-versa. Nós utilizaremos essa expressão Gerasa, que é a tradução bíblica, a versão que nós estamos utilizando nesse estudo. O importante nós observarmos é que Gerasa era uma das 10 cidades de cultura grega que formavam uma federação denominada Decápolis. Então, polis é cidade, deca é 10. Então, 10 cidades Decápolis formava aquela chamada federação, né? Gerasa, então, era uma dessas cidades. Ela estava localizada, aliás, todas essas 10 cidades estavam localizadas a oeste do Mar da Galileia, ou melhor, desculpe, a leste do Mar da Galileia e a leste do Rio Jordão, onde hoje é a Jordânia. A oeste fica Israel e a leste fica a Jordânia. Nessa travessia que nós mencionamos, que Jesus pegou um barco e atravessou o Mar da Galileia, é aquele relato que durante a travessia há uma tempestade. Jesus milagrosamente acalma essa tempestade e eles seguem viagem, chegando ao outro lado, lá em Gerasa, possivelmente tarde da noite.
Deve ter sido uma experiência assim complicada. Ele chegando à noite, descendo naquela praia ou um porto pequeno, não sabemos exatamente como que eles aportaram com aquele barco, mas após o estresse da tempestade, após a travessia que eles tiveram desde anteriormente até aquele ponto do outro lado do Mar da Galileia, somado a todo o dia anterior, ao que eles haviam gasto em atendimento às multidões, certamente foi um momento estressante. Eles chegarem, descerem cansados e darem de cara com o endemoniado totalmente descontrolado, como nós vamos ver o que acontece daqui a pouco. Então, no próximo quadro, nós vemos que o homem endemoniado aparece, e ele vai ter algumas manifestações. Nós lemos que quando eles desembarcam em Gerasa, o endemoniado se aproxima deles. O homem completamente transtornado, sem roupa, porque ele vivia numa condição muito estranha, deve ter ido ao encontro deles, possivelmente aos gritos. O texto fala que ele andava nesse estado de saúde, ou de não saúde, melhor dizendo. Seu comportamento mostra claramente manifestações de origem demoníaca. E quais são as manifestações demoníacas que esse homem apresenta? Nós vamos verificar que as manifestações, homem também, ele evidencia 6 sintomas clássicos de endemoniamento e nós vamos aprender com essa experiência. O primeiro sintoma é a mudança severa de personalidade. Quem conhecia o homem dizia que ele se tornara uma pessoa completamente diferente de quando ele não tinha aquela influência demoníaca. Nós aprendemos que é um fato que a identidade e a individualidade da pessoa, e no caso desse homem, elas foram tomadas pelos demônios que estavam nele. Cada demônio tem a sua personalidade, podemos dizer assim, personalidade distinta, diferente, que atua dentro da pessoa possuída e acaba aquele demônio manifestando a sua dominância sobre a pessoa. O segundo sintoma que nós podemos observar é o comportamento antissocial. Então, nós lemos que esse homem vivia fora da comunidade, vivia andando entre os túmulos, nas colinas, de uma maneira completamente estranha, e é por isso que ele vivia isolado, andando por entre as tumbas e as colunas, longe das pessoas, porque os demônios o levam a ter um comportamento antissocial. Terceiro sintoma, perspicácia espiritual. Por incrível que pareça, uma das formas do demônio evidenciar sua atividade demoníaca é por meio da sua percepção espiritual. No presente caso, nós vamos verificar que o demônio que se comunica, porque nós vamos ver que eram vários demônios, mas possivelmente um era o porta-voz, vamos dizer assim. Aquele demônio que se comunica, ele reconhece imediatamente Jesus como Filho de Deus. É o que nós lemos lá no verso 7. Mateus, que é o relato paralelo, que apresenta um relato paralelo ao de Marcos sobre esse episódio, ele inclui o seguinte comentário: você veio aqui para nos atormentar antes do tempo, lá em Mateus 8, 29. Então o demônio faz aquela pergunta: você veio aqui nos atormentar? Isso nos revela que os demônios, eles têm um conhecimento de sua condenação futura. Por isso que ele diz assim: você veio antecipadamente nos perturbar. Então a Bíblia diz que eles sabem que serão destruídos no final dos tempos, lá em 1 Coríntios 6:3, se você quiser depois verificar, ou em Judas, capítulo 1, verso 6, nós vemos essa questão de que eles sabem que serão destruídos no final dos tempos. A preocupação deles, portanto, era de serem atormentados por antecipação. Então, Senhor, tu vens nos atormentar, nos expulsar daqui antes do tempo, né? Essa é a percepção, é a perspicácia espiritual do demônio. Quarto sintoma, força sobre-humana. Frequentemente, a possessão de demônios leva a pessoa a demonstrar uma força muito grande. Os demônios se mostram, nesse caso aqui que nós lemos, eles se mostram incontroláveis por qualquer um dos meios de contenção, de confinamento humano. Nós lemos que não importa como as pessoas tentassem
prender o homem, ele se soltava, ele arrebentava as correntes, ele não ficava contido. Ninguém era forte o suficiente para dominar aquele homem, é o que nós lemos no verso 3 e 4 desse capítulo que nós acabamos de relatar. Quinto sinal, né, desse quinto sintoma desse estado de endemoniamento é o tormento. O preço da possessão demoníaca costuma ser muito alto, pois a pessoa sente um tormento intenso e contínuo, o tempo todo ela se sente atormentada. Sexto sintoma, tendência à autodestruição. Isso é uma outra indicação do controle de Satanás sobre a pessoa. É o fato do caso aqui do homem manter-se continuamente fazendo mal a si mesmo, ferindo-se com pedras. É o que nós lemos lá no verso 5. Outros endemoniados descritos nas Escrituras também estavam empenhados em se autodestruir. E aqui tem uma referência que eu anotei para você no próprio Evangelho de Marcos, no capítulo 9, verso 17 a 29, nós temos um outro caso em que essa demonstração de tentativa de se autodestruir é relatada. Os desejos destrutivos dos demônios foram realizados, no presente caso, quando saíram do homem e foram para os porcos. Os demônios, então, são confrontados e ocorre a expulsão dele, é o que nós lemos lá nos versos 7 a 13. O que os discípulos sentiram quando o barco encostou na praia? Apenas voltando o nosso relato um pouquinho para nós darmos a continuidade. Não é difícil imaginar o que eles sentiram quando mal pisaram na praia, tarde da noite, e o endemoniado aparece na frente deles, correndo e gritando de uma maneira assim completamente animal, vamos dizer assim. Esses gritos devem ter dado calafrios a eles todos, né? A Jesus talvez não tenha trazido isso porque Jesus era senhor da situação, mas os discípulos devem ter ficado meio apavorados. Se o Gerazeno avançasse sobre eles, provavelmente eles iam correr de volta para o barco, ou então acabariam por se envolver com ele fisicamente, lutando com ele, porque ele tinha um comportamento muito agressivo. E aí, para nós pensarmos, né, como que nós reagiríamos a uma situação dessa, se estivéssemos lá presente, né, o que nós sentiríamos e como que nós agiríamos, né? Então, esse relato vai nos instruir, vai nos mostrar alguma coisa, porque o que ocorre é que Jesus vai perguntar o nome daquele demônio. Então, quando Jesus pergunta o nome do homem, né, os demônios vão responder. A resposta que Jesus recebe dos demônios, eles dizem que o meu nome é Legião, né? De alguma forma eles vão responder, mas se mantendo anônimos, usando esse pseudônimo de legião, e manter-se anônimo é uma característica dos demônios. Uma legião romana era um grupo formado por 600 soldados, ou melhor, 6.000 soldados de infantaria. E aquela resposta que Jesus recebe era uma mensagem de que aqueles demônios se articulavam como uma força unificada para possuir aquele homem. Então era um caso realmente complicado. Marcos registra o pedido da legião, o pedido dos demônios, para que ela não fosse enviada para fora do país. É o verso 10. Interessante que no relato paralelo em Lucas, lá em Lucas 8:31, nós lemos que eles pediram a Jesus para que não os mandasse para o abismo. Então, isso nos dá alguns elementos para interpretar um pouco e conhecer um pouco sobre a teologia judaica. Tomada pelos demônios, a manada de cerca de 2.000 porcos se atira no mar. Essa teologia judaica sobre a questão dos demônios, ela acreditava que eles eram designados para certos territórios. Se aqueles demônios fossem expulsos de um determinado território sem ter designado um outro território para que eles pudessem ir, eles acabavam caindo numa espécie de abismo. Por isso que aparece essa nomenclatura, essa linguagem no nosso texto. Os demônios pedem que Jesus os deixe entrar na manada de porcos que estava perto, o que efetivamente acontece, e os 2.000 porcos se atiram no mar e morrem afogados, é o que nós acabamos de ler. O que acontece com o homem que estava endemoniado?
Após Jesus expulsar os demônios que dominavam aquele homem, ele se transforma completamente e volta a ser uma pessoa normal, uma pessoa como ele era antigamente. Antes, quando ele era possuído, ele se comportava de forma normal, mas agora, né, quando é possuído, um pouco antes de ser curado por Jesus, ele vai se comportar de uma maneira selvagem e incontrolável. Depois da expulsão dos demônios, ele vai permanecer calmo aos pés de Jesus, receptivo às palavras do Mestre. Antes, quando estava endemoniado, ele era um instrumento de oposição satânica contra Jesus. Agora, ele passa a ser uma testemunha do poder do Messias. A reação dos moradores e o que o homem pede a Jesus. É o próximo quadro. Nós vamos observar como que os moradores locais lá de Gerasa se comportam em relação a esse fato. Não demorou muito para que a notícia se espalhasse rapidamente na região. Os que tratavam dos porcos fugiram, assustados com o que estava acontecendo, e foram anunciar o ocorrido na cidade e pelos campos. É o que nós lemos lá no verso 14. Os moradores, o curioso, né, esse fato, os moradores vão pedir que Jesus se afaste do lugar, se afaste de Gerasa. E por que esse pedido? Uma possível explicação para isso é que esses moradores estavam mais preocupados ou assustados com a perda dos 2.000 porcos do que com qualquer outra coisa. Deve ter pensado que outras perdas dessa natureza poderiam ocorrer. Aliás, porque aquela região comportava várias criações de porcos, outras criações de porcos. Então, se havia acontecido aquilo com aquela manada, eles começaram a pensar que isso iria ocorrer com as outras manadas que estavam também naquela região. Aqui nós vemos uma das poucas vezes em que um milagre de Jesus afasta pessoas. Nesse caso, a cura do endemoniado afastou os moradores de Jesus ao invés de atraí-los. E parece que essas pessoas não tinham expectativas messiânicas e, para eles, os porcos, que na realidade representam os seus negócios pessoais, valiam muito mais do que a presença de Jesus e muito mais do que a cura do endemoniado. E o que o homem liberto dos demônios pede a Jesus? Quando Jesus estava entrando no barco para voltar, nós lemos que o homem pede-lhe para acompanhá-lo. O mestre recusa esse pedido e a gente fica pensando, puxa, mas por que ele não deixa Jesus? Jesus não deixa que o homem o acompanhe. O homem não estava tão feliz com a cura que havia ocorrido com ele, com a expulsão dos demônios. Por que ele não poderia permanecer junto com Jesus? O que Jesus vai dizer é que ele deveria, o ex-endemoniado, ele deveria procurar os seus parentes e as outras pessoas para mostrar as transformações e as bênçãos que ele havia recebido com aquela expulsão dos demônios. O grande impacto da sua mensagem seria exatamente se apresentar àquelas pessoas que o haviam conhecido como endemoniado, e agora ele não mais seria endemoniado. Ele teria um motivo para contar às pessoas as bênçãos que ele havia recebido, a libertação que ele havia recebido pela presença de Jesus na vida dele. E o foco do testemunho desse homem seria em toda aquela região das 10 cidades, aquela região de Decápolis. Esse episódio nos motiva a fazer várias perguntas. Tenho certeza que você, ao pensar nesse assunto, várias coisas vêm à sua mente, como também vem à minha. São várias perguntas e nós começamos com 2 perguntas. A primeira pergunta, nesse próximo quadro que nós estamos vendo, qual o propósito de Marcos em registrar esse episódio? O primeiro propósito é alertar seus leitores sobre as formas de Satanás agir. Marcos, ele se propõe a alertar aos seus leitores, especialmente os leitores de cultura greco-romana. Lembra que aquelas cidades, a Decápolis, eram cidades de cultura romana, ou greco-romana, melhor dizendo. Então, Marcos se interessa em explicar a esse povo dessa cultura, que possui essa cultura greco-romana, sobre o grande perigo de influência e atividades demoníacas. E o ponto crucial é que os gregos achavam que nem todos os demônios
eram maus. E Marcos está mostrando que todos os demônios são maus e devem ser evitados. Marcos, então, pretendia instruir esse público-alvo quanto à natureza dos demônios e ao perigo deles possuírem as pessoas desavisadas ou que a ele dessem espaços e, uma vez possuídas, as consequências, os efeitos desse mecanismo. Então, esse é o primeiro propósito de Marcos ao registrar esse evento. E o segundo propósito é autenticar que Jesus era o Messias. No estudo anterior, nós vimos, como mencionei, os escribas que presenciaram Jesus curando um paralítico, dizendo que aquilo era feito porque Jesus estava sob o domínio de Beelzebu, era a linguagem que é utilizada, que era feito pelo poder de Satanás. Então Marcos está mostrando com esse fato que aquilo não era pelo poder de Satanás, porque o que havia acontecido era exatamente Jesus ter dominado o Satanás, ter os demônios e ter exatamente invadido os portões do inferno e prevalecido sobre Satanás, né? Então isso era um exemplo muito cabal, muito forte de Marcos demonstrar que Jesus era o Messias, autenticando Jesus era o Messias e que ele não agia pelas forças do inferno. Pelo contrário, ele combatia Satanás e os seus demônios. Até os demônios, Marcos observa, até os demônios confessam que Jesus era o Filho de Deus Altíssimo. Isso está declarado lá no verso 7, capítulo 5, verso 7. A segunda pergunta que nós reservamos aqui, ela pode ser resumida: quais são as táticas mais poderosas de Satanás desde tempos imemoráveis? Essas duas táticas mais importantes, né, mais poderosas, é a opressão e a possessão. São essas táticas que Satanás utiliza. E qual a diferença entre elas? A opressão, nós aprendemos que ela influencia a pessoa, aflige a pessoa, gera sofrimento emocional, gera sofrimento físico, muitas vezes desencoraja e desorienta a pessoa. Já a possessão é diferente, porque a possessão significa que Satanás controla a pessoa. Então são duas coisas, uma é a opressão, que tem a ver com influência, e a possessão, que tem a ver com o controle. E aí eu trago um exemplo aqui sobre a influência, sobre a opressão, lá em Marcos 8, 32, 33. Nós temos um exemplo muito interessante disso, porque Jesus havia falado com seus discípulos sobre a possibilidade, sobre o que viria a ocorrer dele ser crucificado na cruz, e Pedro tenta demover Jesus de ir para a cruz. Quando Jesus ouve essa palavra de Pedro, qual é a resposta de Jesus? Jesus olha para Pedro e fala: saia da minha frente, Satanás, porque naquele momento Pedro estava sendo influenciado por Satanás. Não estava possuído, mas estava sendo influenciado por Satanás. Então, a influência leva a pessoa a fazer uma série de coisas que são contrárias à vontade de Deus. Essa influência, ele na realidade é um método utilizado por Satanás para neutralizar a pessoa, sendo a pessoa crente ou não crente, levando-a a pecar e multiplicar aquela influência nefasta sobre outras pessoas. Essa tática ela é usada também para afastar os não crentes do caminho da salvação. E essa influência é normalmente considerada o primeiro passo de um processo de opressão. No próximo quadro, nós ampliamos as nossas perguntas. Eu sei que você tem várias perguntas possivelmente sobre esse tema e talvez uma das suas perguntas esteja nessa lista. Então, são a lista de 7 perguntas sobre possessão e expulsão de demônios. Primeira pergunta: o que é possessão? É quando os demônios entram e ocupam o corpo de um não crente. Olha o detalhe, o corpo, a pessoa não crente. Daqui a pouco nós vamos ver por que eu estou dando essa ênfase da pessoa não crente. Então, o não crente acaba podendo ser dominado e as suas características básicas da razão, emoção e vontade passam a ser possuídas, controladas por Satanás. Então, nesse caso, o endemoniado praticamente assume uma nova personalidade,
pois os demônios passam a controlar a pessoa. Às vezes até mudam a voz da pessoa. A possessão é uma situação extrema. Ela não acontece de uma hora para outra, de um estalar de dedos, né? Mas sim ela ocorre à medida que existe um caminho progressivo de abertura de espaço para Satanás até que aquele momento de possessão ocorre. Então não é uma coisa instantânea, mas sim uma progressão, alguma coisa que, se for deixada, vai progredindo até chegar àquele ponto. A segunda pergunta é: possuir as pessoas é a forma principal de Satanás se manifestar? Não é. Essa não é a forma principal de Satanás se manifestar. A tática mais poderosa do inimigo é enganar. Ele é chamado o pai da mentira, não é verdade? Então, no processo de enganar, ele começa tentando dizer para as pessoas, ou convencer as pessoas, de que ele não existe. Já até mencionamos isso. A possessão de uma pessoa é a forma mais básica, a menos sofisticada de controle satânico. Vão existir outras maneiras, outras formas muito mais elaboradas, muito mais inteligentes do que vamos dizer, essa força bruta da possessão, né, que nós estamos mencionando aqui. Essa possessão, esse processo, podemos dizer que atualmente parece proporcionalmente alcançar um número não muito grande de pessoas, mas ela continua existindo. Terceira pergunta: como a possessão começa? Falamos rapidamente antes, vamos nos aprofundar um pouquinho. Ela começa com uma influência e termina com uma invasão. Nós lemos na palavra de Deus aquele versículo que muitos de nós conhecemos: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, não é? E os livra, não é verdade? Esse é um versículo muito conhecido. Então, anjos do bem acampam-se ao redor dos que o temem. Anjos caídos, que são os demônios, eles invadem. É diferente. Um é acampar ao redor para fazer o bem, o outro é invadir para fazer o mal. A possessão é consequência de algumas coisas. Por exemplo, decisões erradas, a vida, o ambiente onde a pessoa está vivendo, está atuando, e alguns tipos de práticas que a pessoa faz que abrem espaço para Satanás, e nós vamos ver algumas delas. Quarta pergunta: qualquer um pode ficar possesso? Lembra que eu citei lá atrás que a palavra o crente não pode ser possuído? É aqui que nós vamos responder essa pergunta. Qualquer um pode ficar possesso? Crentes não podem ficar possessos. Por quê? Por uma razão muito simples. Se a pessoa é crente, o Espírito Santo de Deus mora na pessoa, habita na pessoa. E se o Espírito Santo de Deus estiver habitando na pessoa, não tem como nenhum demônio entrar na pessoa, porque o Espírito Santo está habitando dentro da vida daquela pessoa. Se o demônio entrou na vida da pessoa, é porque ela não era crente, é porque ela não possuía o Espírito Santo de Deus morando dentro dela, morando na vida do crente. Então, isso, creio que de uma maneira muito simples e muito clara, nós podemos levar para casa esse ensino. Crentes não podem ser dominados, controlados pelo Espírito Santo. Podem ser influenciados. Nós vimos antes o próprio apóstolo Pedro sendo influenciado por Satanás para demover Jesus de ir para a cruz. Então, o crente pode ser influenciado, mas não pode ser dominado, possuído ou controlado. Quinta pergunta: o que é expulsar demônios? Isso significa retirar os espíritos imundos mediante autoridade dada por Jesus. Qualquer um pode expulsar demônios? A pergunta também para a gente pensar. Qualquer um, crente em Cristo, cheio do Espírito Santo, pode ordenar a expulsão de demônios em nome de Jesus. Existe um método para isso? Não existe um método prescrito na Bíblia, mas a Bíblia possui referências, casos distintos, né? Quem tiver interesse depois de estudar esse assunto, nós vamos, em alguma oportunidade, eventualmente voltar a esse tema. Existem referências que podem ser utilizadas. Eu anotei aqui rapidamente Mateus 8,16, se você quiser depois estudar, Lucas capítulo 8, 26 a 29 e Marcos capítulo 1, 23 a 26, são casos que nos dão algumas referências. Então, em resumo,
Quem for operar uma expulsão de demônios, basta ordenar, sem passes de mágica, sem rituais específicos, ordenar em nome de Jesus que o demônio seja retirado, se retire, saia daquela pessoa. Agora, isso tudo só vai funcionar porque o crente, né, o pressuposto é que o crente tenha uma vida de relacionamento com Deus, tenha uma vida de oração e ande no Espírito Santo, conforme nós aprendemos lá em Marcos 9, 29. Pergunta 6. Como proceder diante de um caso? Isso é uma pergunta muito prática para cada um de nós. A resposta é muito simples, mas executar isso é muito difícil. Buscar forças em poder, né, em oração, força e poder, buscar força e poder em oração e tentar discernir se o que está acontecendo é demônio ou doença, porque podem ocorrer as duas coisas ao mesmo tempo, demônio e doença, ou só demônio ou só doença. Se for demônio, a tarefa o remédio é expulsar o demônio em nome de Jesus. Se for doença, é encaminhar a pessoa a um psicólogo, a um psiquiatra, a um profissional que poderá cuidar daquela pessoa. 7ª e última pergunta. Como relacionar saúde, doenças e demônios? Uma coisa importantíssima para nós entendermos essa pergunta, a resposta a essa pergunta. Primeiro, doença é uma coisa, demônio é uma pessoa. Então, não podemos confundir demônio com doença. Doenças são demônios. Se doenças são demônios, qualquer doente estaria endemoniado, o que não é verdade. E também o crente não poderia ficar doente, porque se ele tem o Espírito Santo dentro dele, ele não vai permitir o Espírito Santo que qualquer demônio entre na pessoa. Então, se demônio é doença, então como é que você explica que o crente fica doente? Então, essa interpretação, esse entendimento é um equívoco total. Então, doença é uma coisa e demônio é pessoa, né? É pessoa. Salvação, vale nós observarmos, não significa necessariamente saúde e cura. Muitas organizações, muitas comunidades, às vezes, confundem a questão da salvação com cura, com saúde. Mas não é uma coisa salvação e outra coisa é saúde e cura. Deus tem interesse, obviamente, em nosso bem-estar físico e espiritual, mas isso não significa promessa de saúde física. Quando você vai ler lá nas bem-aventuranças, nada é dito nas bem-aventuranças sobre saúde e sobre prosperidade. No próximo e último quadro, nós temos alguns pontos adicionais e faremos a nossa conclusão. Vale nós observarmos que os demônios e suas ações, basicamente, elas vão ter força e ter espaço no campo moral, especialmente no campo moral. Eles agem no campo das ideias, dentro e fora das igrejas. Essas ações de Satanás, elas levam os crentes a agirem de modo a impedirem que outros venham a aceitar Jesus. Isso tipicamente é uma ação de Satanás. Outra coisa que o inimigo faz é mudar o nosso foco, levando-nos a, eventualmente, nos afastarmos de Deus. Levam o crente a ter medo, desejo de vingança, ódio, orgulho, falta de amor, falta de perdão, ansiedade, todas as coisas negativas, né, podem ser objeto de influência de Satanás. Levam o crente a neutralizar a confiança em Deus e se opor à sua vontade. Há também, aí no próximo ponto do quadro, alguns sinais das ações de Satanás que eu listei, que eu vou comentar, que são sinais para nos ajudarmos a nós não sermos pegos de surpresa. Então, se nós ficarmos atentos a esses sinais, a possível atuação ou tentativa de Satanás agir em nossa vida, nós poderemos nos proteger contra isso. Então, alguns sinais. Quando interesses humanos se contrapõem à vontade de Deus. Então, isso é um sinal, podemos anotar aqui um texto, Marcos 8:33, fala sobre isso. Quando se é empecilho à continuidade da obra. Outra referência bíblica, Marcos 14:1.
Não confundir isso com o voto contra. Às vezes nas igrejas, especialmente igrejas batistas, em que há as sessões, as assembleias administrativas, o fato da pessoa ter um voto contra não quer dizer que ela esteja sendo usada por Satanás, né? Pode até ser, mas não é uma relação direta obrigatória. Então o voto contra é uma coisa, mas pode ser assumido como até a vontade de Deus mesmo. Deus está usando uma pessoa para redirecionar o caminho da igreja. O que nós estamos falando é um empecilho à continuidade da obra. Outro sinal, quando se é dominado pelo egoísmo, mentira e pela autopromoção. Tipicamente, sinal que pode significar essa aproximação do inimigo. Quando não se perdoa o outro, olha, isso é complicado, hein? Quando não se perdoa o outro, referência bíblica, 2 Coríntios 2, verso 10 e 11. Lembrando que a falta de perdão, muitas vezes, ela prejudica a resposta às orações, né? A pessoa que mantém um litígio, um rancor com alguma outra pessoa, não perdoa aquela pessoa, as suas orações poderão não ser respondidas por causa disso. É um assunto muito complicado, muito importante para nós deixarmos, né, para nós pensarmos. Outro sinal, quando existe situação de intrigas e contendas, alguma coisa que sistematicamente acontece. O Espírito Santo de Deus é um espírito de união, é um espírito de ajuntamento, enquanto que o espírito do inimigo é o espírito de dissensão, é o espírito de intriga, é o espírito de separação. Então a gente consegue ver com clareza quem está atuando e onde através desses efeitos, né, quanto à questão de contendas e intrigas. O penúltimo sinal, quando existe prática sistemática de pecado, é outra demonstração, outra possível indicação da presença do inimigo. E o último ponto que eu anotei aqui, quando existe mau testemunho, quando o crente está diante da sociedade fazendo tantas coisas erradas que as pessoas olham e dizem, puxa, mas não disseram que ele era crente, olha só o que ele está fazendo, né? Às vezes até pastores ou líderes ou professores da escola dominical, quaisquer pessoas que com títulos, com cargos ou não, poderão eventualmente ter um mau testemunho. Isso é muito ruim. E o inimigo poderá usar esse mau testemunho como uma forma de influência e uma forma nefasta de ação contra o reino de Deus. Há quem convide demônios e seja de alguma forma, seja de forma velada ou seja de forma clara e direta. E isso é muito perigoso. Nós vemos que a possessão é uma coisa que ocorre através de um caminho progressivo de abertura de espaço para que o inimigo possa se apresentar e possa influenciar a pessoa. E algumas pessoas até convidam o inimigo da maneira como nós vamos mencionar aqui rapidamente. Uma primeira forma de convidar o inimigo para entrar no nosso espaço é quando a pessoa pratica a idolatria. A Bíblia é muito clara associando idolatria ao demonismo. Isso nós temos aqui uma passagem que eu anotei, Deuteronômio 32:17 fala sobre isso. Outra maneira de convidar o inimigo para entrar ou se aproximar de nós é quando as pessoas utilizam as drogas, têm práticas de consultas a médiuns, praticam a necromancia, praticam o ocultismo. Todas essas são atividades que abrem espaço para os demônios. Outra coisa, prática deliberada da mentira. Lembra que nós falamos? Satanás é o pai da mentira. Nós lembramos, isso está na palavra de Deus. Isso significa aqueles casos em que a pessoa divulga informações mentirosas, a pessoa sabe que aquilo é mentira e ela está usando a mentira, sendo distribuída massivamente, muitas vezes, como forma de manipulação. Vamos perguntar, mas olha, se a pessoa sabe que é mentira e está distribuindo a mentira, quem é o pai da mentira, né? Para quem ela está trabalhando? Para quem ela está a quem ela está beneficiando? Então a palavra nos mostra com muita clareza quem é o pai da mentira, né? Outra forma de convidar a Satanás para se aproximar, né? É a prática da rebelião contra as coisas de Deus, a prática sistemática de pecados, a revolta emocional, a pessoa que não tem nenhum alimento espiritual, tem muito pouco alimento espiritual, da mesma maneira que nós nos alimentamos para que nós tenhamos saúde, a pessoa na sua vida espiritual precisa também se alimentar. Então, quem não se alimenta
ela fica enfraquecida, né? E da mesma maneira que as doenças podem tomar conta da pessoa se ela não tiver uma boa saúde, a vida espiritual que não tem uma boa alimentação fica vulnerável também às coisas do mal, por final acabam podendo dominar aquela pessoa. Outro sinal que nós podemos, outro convite, tipo de convite que nós podemos considerar é a postura sempre permanente contra a palavra de Deus. Uma coisa é você ter uma dúvida sobre a palavra de Deus, você se interessar em esclarecer aquela dúvida. A outra coisa é você permanentemente negar, permanentemente achar que é tudo errado, permanentemente ficar procurando defeitos, permanentemente achar que a palavra de Deus não é verdadeira. Então, isso é uma postura que permite, que é, no fundo, um convite para que o inimigo acabe se aproximando de você. Finalizando aqui, Satanás usa canais como brechas para invadir as pessoas, para influenciar as pessoas. E ele se utiliza de muitos canais, como a TV, como o jornal, como revistas. Não estamos dizendo aqui que as TVs são coisas de Satanás, jornais e revistas. Elas são o que são, e as pessoas é que devem ter a sabedoria de utilizá-las de maneira correta. O mal não está nas coisas exatamente, mas sim na maneira como você usa as coisas que estão à sua disposição. Lembrando que Satanás sempre vai utilizar brechas ao seu derredor para poder invadir o seu espaço. Então, outra coisa também que são brechas que Satanás utiliza são amizades erradas. O que são amizades erradas? Aquelas amizades que fazem com que a vontade de Deus não possa ser concluída, ser realizada na sua vida. Você tem um amigo que é muito legal, etc., mas ele atrapalha a vontade de Deus na sua vida. Então, essa é uma amizade errada. É uma amizade que deve ser colocada de lado, porque ela não traz bênçãos para você. Ela lhe afasta de Deus e abre espaço para o inimigo. Então, essa questão das amizades erradas, práticas pecaminosas e a escravidão ou a dependência excessiva de coisas materiais também é uma maneira de Satanás utilizar, né? de convite ou de brechas que Satanás pode utilizar. Concluindo, que esse estudo possa nos dar a certeza de que, se estivermos com Jesus, tendo o Espírito Santo de Deus em nós, Satanás não terá como nos controlar. Que possamos manter nossa alimentação espiritual em dia, através da leitura da Bíblia e da oração, para que o inimigo não consiga nos influenciar e nem nos afastar dos caminhos do Senhor. Esse é o meu desejo para você. Ficamos por aqui hoje. Se você gostou desse estudo, compartilhe com os seus amigos e convide para que eles participem dos próximos estudos, e no próximo quadro você poderá ver o panorama desses estudos sobre o Evangelho de Marcos, aqueles que nós realizamos e os que realizaremos proximamente. Ficamos então por aqui hoje e deixo com você um grande abraço.